Olá pessoal, então continuando com o nosso problema, agora a gente vai entender a transferência de energia do ponto de vista do nosso amigo que empurrou o nosso bloco. Beleza, aqui eu tenho uma força que o nosso amigo colocou aqui, só que o que acontece? Não necessariamente ele vai colocar uma força alinhada com o deslocamento do bloco. Essas duas grandezas, o deslocamento e a força, são grandezas vetoriais, ou seja, eles têm sentido, têm direção e têm intensidade. Logo, essa força ela poderia ser com um certo ângulo, poderia ser perfeitamente alinhada, poderia ser de baixo para cima, por que não? Depende aí de como que o nosso amigo quer empurrar esse bloco. Então observe uma coisa, se ele fizer uma força de cima para baixo, assim, o bloco ele não vai sair do lugar. Então, por maior que seja a força que ele coloque, ele não vai conseguir transferir energia para o bloco, porque o bloco não vai sair do lugar. Tudo bem? A gente já estudou que a energia cinética ela é metade da massa multiplicado pela velocidade ao quadrado. Se ele não conseguir fazer essa velocidade aumentar, a velocidade do bloco, ele jamais vai conseguir transferir energia cinética. Então é necessário a gente considerar o ângulo que ele vai colocar essa força ali. Então o que a gente vai fazer? Aqui eu fiz outras tentativas de explicar, mas eu acho que a melhor vai ser essa. Então, aqui, quando a gente tem uma integral, a gente tem, pessoal, nada mais do que o que está aqui dentro, a força, multiplicado pelo deslocamento infinitesimalmente pequeno, aqui. Então a gente tem que entender que isso aqui é uma multiplicação, é um produto de vetores, produto escalar, certo? Então, se é um produto escalar, esse produto ele não será um vetor, tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem a força perfeitamente alinhada com o vetor deslocamento, né, que seria o ideal. Esse produto aqui de vetores, produto escalar. Logo, a gente tem aqui um outro vetor, força, que é o real, né? A força que realmente está sendo aplicada. E a força que realmente vai contribuir para o deslocamento desse bloco nessa direção do vetor aqui, deslocamento, é essa aqui. Ou seja, é uma sombra da força real. Então, se a gente quer calcular a força que realmente vai contribuir com o deslocamento do bloco nessa direção, a gente tem que calcular qual é o comprimento desse vetor aqui, ó. Tudo bem? E para isso a gente vai usar o que? Aqui é a hipotenusa, aqui é a altura do triângulo e aqui é a base dele. Trigonometria mesmo, normal. Então a gente sabe que o seno do ângulo θ é igual à altura do triângulo sobre a hipotenusa. A gente sabe que o cosseno do ângulo θ é igual ao que? A essa base sobre a hipotenusa. E a gente também sabe que a tangente do ângulo θ é igual à altura sobre a base. Então, logo, a gente tem que usar a trigonometria para poder calcular essa força que efetivamente vai contribuir. Tudo bem? Então, quem é que vai servir para a gente? A gente tem o ângulo, beleza, o ângulo já está aqui em todos. Ó. Quem mais? A gente tem a hipotenusa. Então tem que ser essa hipotenusa e essa aqui, ó. Tangente não vai servir, porque a gente vai precisar da hipotenusa, que é o que? A força real, certo? Agora a força que efetivamente, ó, a força que efetivamente vai contribuir é a C. Então vai ter que ser esse cara aqui, ó. O seno não vai servir. Tem que ser o cosseno, certo? Então olha só que interessante.
Eu quero calcular o quê? A força efetiva, que é o C. Então, assim, a força efetiva sobre o que a força real é igual a cosseno do ângulo entre eles, né? Que é esse ângulo aí, ó. Logo, o que eu posso fazer? Eu quero calcular a força efetiva. Então, a força efetiva será igual a quê? A força real multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Então, isso aqui, pessoal, ele vai resolver o nosso produto escalar. Me perdoe se eu falei outra coisa aqui no meio do vídeo, tá? Mas é escalar. Então, tudo bem. Essa expressão, né, vai ser integral de f ds, né, que é a posição inicial, posição final, vai ser a mesma coisa para a gente do que, no caso, a integral da posição final até inicial, né, até a final, da força. Só que agora vai ser o que? Só a força mesmo, o módulo, multiplicado por quem? Olha, a força real multiplicado pelo cosseno do ângulo θ ds. Agora eu não tenho mais vetores, tudo bem? Porque nessa nossa conta aqui, ó, o cosseno ele só leva em conta as medidas. E a medida, pessoal, medidas de, por exemplo, do A, ela é igual ao módulo do nosso vetor. Tudo bem? Aqui, ó. Perdão. As medidas de algum vetor, né, é só o comprimento dele que eu quero saber. Então observe, ó, aqui eu só vou pegar essa medida, ou seja, o módulo de A, o módulo da força efetiva, o módulo da força real. Tudo bem? Então por isso que eu tenho só o F aqui, ó, sem a flecha. Então no caso, isso aqui vai ser igual ao quê? Outra coisa, a integral, pessoal, de ds é o S. Então aqui a gente vai ficar assim, que o trabalho será igual a força multiplicado pelo cosseno do θ, porque isso aqui é o que? A força efetiva multiplicando integral de ds, a gente só vai botar o S mesmo. Ou seja, esse S aí, pessoal, ele vai ser o que? O deslocamento. Tudo bem? Então, é isso. Quando você for escrever de alguma coisa, em alguma coisa, você pode fazer assim. O trabalho, escreve da forma bonita, né? SOTS, do produto escalar, pessoal. E isso aqui vai ser igual, e aí você coloca esse resultado aqui, ó. Força, cosseno de θ, delta S, pode ser porque isso aqui já vai considerar a posição inicial e a final, sabe? Então a gente já pode calcular o trabalho dessa forma, tudo bem? Então vamos fazer isso na prática. Qual foi o trabalho dele? Então, o trabalho a gente já sabe que é a força, tudo bem? O cosseno, aqui, desde o início, inicialmente eu coloquei uma força real, né, alinhada com o deslocamento. Então, ou seja, vai ter um ângulo de 0 graus, né, certo? Aqui, ó, esse ângulo aqui, se ele for bem reto, é 0 graus. Esse ângulo aqui.
Então logo, cosseno de 0 multiplicado por quem? ΔS. O cosseno de 0, pessoal, ele é igual a 1. Por quê? Se o triângulo for com um ângulo muito pequeno, acaba que a nossa hipotenusa ela vai ficar com um tamanho igual ao comprimento aqui do triângulo, né? Então C sobre A acaba sendo 1 no limite, né? Quando o nosso ângulo θ é 0. Então, no caso, a força multiplicando por 1, multiplicando por quem? 5 metros. Observe que a força ela faltou. Eu não tenho a força. Mas a gente vai resolver isso no próximo vídeo, onde a gente vai relacionar a energia cinética com o trabalho, né, a energia cinética aqui do nosso bloco, nessa posição de 5 metros, com o trabalho que o nosso camarada realizou, do início até o fim. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Isso daqui é o produto escalar. Outra coisa que você também pode entender no produto escalar é que ele atua num plano, né? Ou seja, é um triângulo 2D, assim. E o produto escalar ele vai resultar em uma grandeza escalar, né? Ou seja, o produto escalar de dois vetores vai dar um escalar, que é só um número, tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E até o próximo vídeo. Qualquer coisa é só comentar aí embaixo.